Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago dicas pra vocês de romances bastante intensos. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é de alguém que não poderia faltar nessa lista em se tratando de intensidade, e é Um Caso Perdido, o primeiro livro da série Hopeless da Colleen Hoover. Todos os livros da Colleen Hoover são extremamente intensos, ela tem uma escrita muito intensa. Eu acho que não tem como não falar dela sem falar de intensidade. E esse aqui é meu livro favorito dela, dos que eu li até agora. Eu só li os que foram publicados no Brasil. E aqui a gente tem a história da Sky, que é uma garota que ela não se lembra quase nada da infância dela. Ela mora com a mãe, mas ela tem uns hábitos meio estranhos. Ela é uma menina que não utiliza a internet, então que não está conectada aí à tecnologia com todo mundo. Quando ela conhece o Holder, que é um bad boy ali da escola, que também tem uma reputação um pouco complicada, né? Isso eu digo também porque a Sky tem uma reputação também que ela não se importa, mas as pessoas falam muito dela pelo jeito dela, enfim. Quando eles se conhecem, algumas coisas vão passar a acontecer, eles vão passar a fazer algumas descobertas, e enfim, não dá pra explicar muito da história sem dar spoilers dela, mas o livro me surpreendeu demais, porque ele tem várias reviravoltas aqui que eu nem esperava. Eu amei como a Colleen Hoover, ela criou tudo aqui, como o título tá entrelaçado à história de diversas maneiras. Eu amei essa intensidade que tem na trama, porque a atração entre eles é muito forte. E foi muito bonito como a autora desenvolveu isso, né? Ele não é um livro hot, ele tem, às vezes, uma cena ou outra mais aqui apaixonante entre eles, mas não é um livro hot. E, enfim, é meu livro favorito da Colleen. Eu gostei demais da trama como um todo, gostei de toda essa intensidade, de todo esse envolvimento que a história proporciona. Outro livro que eu indico pra vocês, assim, de olhos fechados, mas que eu já digo, vão preparados, que é outro daqueles que destrói nosso coração, é Mar da Tranquilidade, da Katia Millay. Aqui a gente tem a história da Nastya. A Nastya passou por uma situação bastante traumática que fez com que ela fosse privada de tudo aquilo que ela conhecia na vida dela. Ela deixou de ser a pessoa que ela conhecia. Esse trauma foi tão forte que desde então ela parou de se comunicar com as pessoas. Ela pode falar, mas ela não quer, ela não conversa com ninguém, ela vive em silêncio. E ela então é uma pessoa extremamente antissocial desde então, já que afinal ela não quer conversar com ninguém, é a pessoa reclusa da escola. Até que ela conhece o Josh, que é alguém aparentemente tão antissocial quanto ela, que também tem um passado bastante traumático, mas que, diferentemente dela, é um passado que não é nem um pouco misterioso. O Josh perdeu a família dele, então agora ele está sozinho, todas as pessoas ao redor dele já morreram, e é por isso também que ele vive aí afastado de todo mundo. Até que surge aí, de certa forma, uma ligação entre os dois, essa atração entre eles também vai aumentando e vai fazendo com que pouco a pouco eles vão se abrindo e trabalhando esses traumas que eles carregam. Como eu falei, o livro é extremamente intenso. Eu acho que toda essa questão que a Nastya traz com ela é muito forte, e a maneira da escrita da autora já reflete isso. Então a gente tem isso desde a narrativa até a história como um todo. Gostei muito de como tudo foi trabalhado, como tudo foi desenvolvido entre eles. E é um livro que acaba tendo essa questão do romance bastante forte, mas não só isso, essas questões pessoais entre eles também é bastante forte no enredo. Outro livro que eu indico pra vocês é Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry. Eu recomendo muito o livro pra vocês, ele acabou me surpreendendo positivamente. Isso porque a trama dele é, de certa forma, clichê, não é uma trama lá muito diferente. Então eu não esperava tanto do livro, mas ele me envolveu muito. Eu gostei muito da leitura quando eu fiz. É um daqueles livros que você começa a ler e não quer parar, que você torce pelas personagens, que você sofre com elas. Enfim, aqui é a história da Ashley, que acabou de perder a irmã gêmea dela. A irmã dela morreu de leucemia. E aí agora que ela tá tentando se readaptar a essa nova vida, tudo vira de ponta cabeça, mais ainda porque a mãe dela manda ela morar com o pai dela, alguém com quem ela nunca conviveu, então ela também não consegue entender essa atitude da mãe. E aí quando ela tá chegando na casa do pai, quando ela tá lá na estação de trem, ela conhece um rapaz totalmente encantador, a conexão entre eles é imediata, eles super adoram um ao outro.
E aí, depois que ela já tá morando lá, ela descobre que esse rapaz super encantador é o professor dela. E eles precisam manter esse romance em segredo. O Daniel, né, que é o Sr. Daniels, ele também traz com ele algumas questões complicadas ali na família dele. Então a história como um todo é muito intensa, tanto pelos fardos que eles carregam, quanto por essa paixão forte entre eles e que acaba sendo uma paixão proibida. Então tudo isso faz com que a história seja super intensa e, enfim, pra quem gosta de um romance bastante apaixonante, com bastante intensidade, o Sr. Daniels é também uma ótima escolha. Em terras nacionais, outra pessoa também completamente intensa é a Bianca Briones e o livro As Batidas Perdidas do Coração, que é o primeiro livro da série Batidas Perdidas. Aqui a gente tem a história da Viviane, que tá passando também por um momento bastante complicado na vida dela. O pai dela faleceu, desde que ele morreu, a estrutura familiar dela se desmoronou, a mãe dela tá se perdendo em depressão, ela e o irmão estão nesse momento complicado, até que ela conhece o Rafael, que é o típico bad boy, que a atração entre eles também é muito grande, eles são de classes sociais diferentes também, e o Rafael também tá passando por um momento de perda muito grande na vida dele. O Rafa já tinha perdido o pai dele há alguns anos, agora 4 pessoas da família dele morreram de uma vez num acidente de carro, dentre eles a irmã dele. Então a vida dele também tá ali em frangalho, sem contar todos os problemas que ele também precisa enfrentar por ser de uma família mais pobre. E aí então a gente tem não só esse choque entre eles, por pertencerem a classes sociais diferentes, serem tudo aquilo que idealmente eles desprezam, né, no outro, eles acabam encontrando essa conexão entre eles, eles reconhecem no outro o luto que eles próprios têm. Então, conforme eles tentam lidar com essa perda, encontrando o conforto ali no outro, tem também essa grande atração entre eles e outras complicações que vão surgindo, que vão, aliás, sendo apresentadas conforme o relacionamento entre eles se desenvolve. E eu gostei também de como a Bianca Briones ela abordou essas temáticas, como que ela expôs isso aqui, como ela colocou todas as dificuldades enfrentadas. É, como eu falei, então um romance extremamente intenso. Esse aqui também tem uma carga erótica já um pouco maior com relação aos outros livros que eu mostrei. E, enfim, o livro é também, pra quem gosta de um romance assim bastante forte, uma excelente pedida. Fugindo um pouco aqui dos Young Adults e New Adults que eu mostrei pra vocês, tem O Bangalô, da Sarah Jill, e a intensidade desse livro eu acho que ela é um pouco diferente das demais que eu mostrei. O livro aqui ele é bastante romântico, é daqueles bem assim, mais estilo água com açúcar, só que a história como um todo é bastante forte. A Sarah Jill, ela costuma mesclar passado e presente nos livros dela, então esse aqui a gente tem a história se iniciando no presente, a gente retorna ao passado para conhecer a história da protagonista. A protagonista, ela estava para se casar quando estoura a Segunda Guerra Mundial e ela decide que ela quer ajudar na guerra, que ela quer trabalhar de voluntária como enfermeira, que quando ela é enviada para lá, muita coisa muda dentro dela, ela muda, porque a guerra é uma situação em que as pessoas se modificam, são modificadas pela guerra. E entre essas mudanças que ela acaba vivenciando, ela também acaba conhecendo uma pessoa, ela acaba se apaixonando mesmo estando noiva, e a gente tem todas as reviravoltas, todos os conflitos. A história é cheia de tramóias que vão acontecendo aqui, que vão tornando toda a situação ainda mais complicada, que vão colocando obstáculos. E assim, foi um livro bastante intenso, foi um livro que mexeu muito com as minhas emoções. Eu odiei algumas personagens, eu me vi extremamente irritada com algumas situações que são apresentadas aqui. Ao mesmo tempo, quando o livro acabou, eu tava aos prantos e achando a história linda. Então assim, foi um livro que eu não consegui definir se eu gostei, se eu odiei, o que foi que aconteceu. Eu sei que ele mexeu demais com todas as minhas emoções, é por isso que eu indico ele pra vocês, porque ele mexeu muito com todas as minhas emoções. E o último livro é um também que tem uma história bastante forte, bastante intensa, acho que ele pega aqui também mais pelo lado do drama, e é O Caminho pra Casa, da Christine Hanna. A Christine Hanna é uma autora que eu adoro, os livros dela costumam ser também bastante intensos. E aqui em Um Caminho pra Casa, a gente tem a história da Lexi, que é uma garota que viveu por diversos lares adotivos, até que agora ela se mudou, vai morar com a tia. Ela vai ter uma constância ali na vida dela. Ela tem um passado, então, triste, né, por ela ter pulado muito em lares adotivos. Ela acaba conhecendo na escola a Mia e o Zack, que vão se tornar os grandes amigos dela. A Mia e o Zack, diferentemente dela, tem uma grande família, uma mãe super protetora, que é a Jude, faz tudo pelos filhos.
E conforme essa relação entre eles ali vai se desenvolvendo, vai se intensificando, algumas reviravoltas também acontecem e, enfim, a história toma um rumo que... É que não tem como eu explicar, senão eu dou spoilers pra vocês, mas a história é muito bonita. Ela vai falar da questão da maternidade, então não é só o romance aqui que é muito forte. Essa questão da maternidade eu acho que impera na história, mas ainda assim, a amizade, a maternidade, o romance, tudo isso tá muito forte aqui na trama e é um livro que eu recomendo demais pra vocês. Ele me deixou assim com o coração na mão e eu gostei demais da personagem da Alexia. As escolhas que ela toma são aquelas que... as mais corretas possíveis, mas também as mais difíceis possíveis. Então é muito bonito a gente ver isso sendo desenvolvido na trama, a gente vendo as próprias personagens terem que lutar contra os obstáculos que muitas vezes estão dentro delas próprias. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu curtir pra ajudar na divulgação, eu agradeço muito a vocês por isso. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.